Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, ansiedade, codependência e ira. Meu nome é Jair. Sou o nono entre 10. Quando nasci, meus pais já tinham conquistado nossa casa própria. As dificuldades financeiras já não eram tão grandes como eram para os meus irmãos mais velhos. Mas, ainda assim, passei por várias privações. O esforço dos meus pais e meus irmãos mais velhos, que já trabalhavam, era suficiente para custear a casa. Mas, para matar as minhas vontades de criança, por exemplo, para tomar um iogurte, era somente nos dias de tomar uma injeção. Com o exemplo do meu pai, deficiente físico, não tinha uma das pernas. Desde criança, aprendi que com esforço e trabalho pode-se conquistar aquilo que se almeja. Com o machado nas mãos, meu pai criou os filhos e conquistou sua casa própria. Minha mãe sempre incentivou os filhos a trabalhar. Ela mesma arrumava trabalho para os filhos. E comigo não foi diferente. Ganhei minha caixa de engraxate mais ou menos aos 8 ou 9 anos de idade. Nessa época também ia ao campo de futebol, vender amendoim, geladinho, ia nas feiras livres carregar bolsa e receber alguns trocados. Pegava papelão na rua, garrafa, para vender no ferro velho. Essas atividades me rendiam algum dinheiro e era tudo revertido em guloseimas que eu tinha vontade de comer. Assim, aprendi com o exemplo dos meus pais que eu poderia conquistar aquilo que eu quisesse e não precisava depender de ninguém. A minha infância também foi marcada na parte religiosa, onde com as promessas, benzimentos e simpatias que aprendi com essas práticas religiosas que a minha avó fazia. Eu deveria fazer algo para poder merecer ou retribuir o recebimento de alguma graça logo após conquistar. Assim, me tornei um jovem, trabalhador, estudioso, que ajudava meus pais e sempre tinha dinheiro para as emergências. Depositava minha segurança no trabalho e nas minhas reservinhas financeiras. Casei meus 20 anos e, ao me deparar com minha nova situação, casado, com um filho para criar, trabalhei de domingo a domingo com muitas horas por dia para conquistar meus objetivos. Depois de 3 anos, consegui comprar o meu terreno. Trabalhei nesse terreno durante 2 anos, retirando terra aos sábados, domingo, feriado, e depois trabalhando de pedreiro. Finalmente conquistei a minha casa própria. Foi bem nesse período que meu pai ficou doente. Depois de tentarmos tratamentos de uma internação particular, onde todos os filhos ajudaram, mas pouco tempo depois ele veio a falecer de um infarto fulminante. Com a morte do meu pai, os cristãos do meu trabalho começaram a falar de Jesus para mim. Me consolaram pregando o Evangelho. Era bem difícil entender a ideia de seguir a Jesus, que não exigia que eu fizesse algo para merecer, ou que não tivesse que me comprometer com alguma promessa, ou que não tivesse que pagar alguma penitência, e que eu não precisaria nem da minha avó benzedeira ou de algum padre para intermediar junto a Jesus por mim. Recebi do Pai a fé necessária para entregar a minha vida e depender somente dele para viver uma vida transformada. Pois fui liberto e resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho de Deus. Desde então, estou no processo de santificação. Deus está trabalhando várias áreas da minha vida. O Espírito Santo começou um maravilhoso trabalho em mim. Fui ensinado a ter misericórdia, porque ser misericordioso foi bem difícil para mim, pois como meu pai e as pessoas que eu conhecia eram deficientes, meu pai era deficiente físico, nunca se aproveitou disso para viver de auxílio de ninguém. E eu e os meus irmãos trabalhávamos desde pequenos para ajudar em casa e custear tudo o que era necessário. Eu achava que as pessoas ficavam se aproveitando e pedindo para suas dores, necessidades, só para obter vantagens. E então não costumava ter misericórdia das pessoas.
Em 1999, fui demitido de um trabalho que eu estava 15 dias antes do nascimento do meu segundo filho. Aí começou um período de muitas provações para mim. O Daniel nasceu e aos 4 anos foi descoberto que ele estava com uma doença congênita no coração. Como a empresa que eu estava pagava convênio, eu comecei o tratamento. Mas no meio do tratamento, recebi a notícia que a empresa teria parado de pagar e por isso não seria mais atendido. Foram tantas as preocupações com a vida do meu filho e a ansiedade pelo que viria a ser, que tive uma sequência de vários furúnculos em meu corpo. Ao acabar com os meus recursos financeiros, agora não tinha reserva para as emergências, sem convênio. Entendi que o menino não seria operado. Procurando levantar recursos, aluguei a minha tão sonhada casa e fui morar em uma casa de uma tia emprestada. E quando chegamos no fim de nós mesmos, Deus agiu de forma sobrenatural. E foi muito bom poder depender dele. De uma maneira sobrenatural, Deus levantou pessoas para me ajudar. Foi um período de quebrantamento total. Deus usou a ação social aqui da IBM para me dar cesta básica. Recebi ofertas de irmãos da IBM. Também recebi ofertas dos meus irmãos de sangue. E um mover maravilhoso de Deus aconteceu foi quando, ao ir ao hospital para falar com a doutora que não teríamos como continuar o tratamento, ela falou que, com convênio ou sem convênio, ela iria operar o meu filho. Depender do pai sempre é o melhor. Foram 5 anos de acompanhamento médico quando meu filho Daniel recebeu alta. Em 2004, recebi meu terceiro presente de Deus, o Guilherme. Veio quando eu não esperava, um menino carinhoso, muito grudado a mim. Eu ainda trabalhava muito e em 2007 comecei a cursar a tão sonhada faculdade. Quando eu achava que tudo estava indo bem, senti que havia algo de errado em meu casamento. Aí resolvi investigar e descobri a infidelidade. Comecei um processo de separação. Certo dia, ao chegar em casa, fui abordado por um oficial de justiça dizendo que eu não poderia mais ficar em casa, que uma medida protetiva contra mim impedia que eu entrasse em casa e que, se eu não obedecesse, poderia ser preso. A deslealdade, a traição que sofri me fizeram lutar pela guarda dos meus filhos. Mesmo não sendo comum, uma juíza deu a sentença em que dava a guarda dos meninos para mim. Com muita ajuda das minhas irmãs, consegui concluir a faculdade, trabalhar e cuidar dos meus meninos. Passei por um período de depressão, ansiedade, codependência impositiva sobre a vida dos meninos. Os anos foram passando e eu fui aprendendo mais uma vez a depender do Senhor e que eles precisavam viver suas vidas e que eu pudesse evitar, ainda que eu quisesse evitar que eles sofressem. Também passei a cuidar mais de mim, fazer exercícios físicos e ter uma vida social. Orava a Deus já por uma esposa. Em 2012, encontrei aqui na IBM, no caminho indo em direção ao bebedor de água, a mulher da minha vida, a Vera. Começamos então o processo de reunir 2 famílias grandes, tornando em uma só grande família. O Pai nos ensinou a entregar nossas preocupações e depender dele para o nosso casamento. Reformamos nossa casa e nos casamos em 2019. Fomos morar todos juntos. Amo a nossa grande família. Sou muito feliz com a família que nos tornamos. Conheci o 30 Semanas no meio da pandemia, aqui na IBM. Desde aquele dia, eu comprei o livro para mim e para a Vera, pela fé, crendo que algum dia nós teríamos o 30 Semanas aqui. E em 2022 fiz meu primeiro ciclo, o ciclo piloto. E estou muito feliz em estar servindo nesse ciclo também, já é o nosso 4º ciclo, junto com a minha esposa. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo.
Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Salmo 126. Obrigado pelo silêncio de vocês.